é, 17 de abril de 2020, são 9 horas e 5 minutos. É a segunda parte da aula sobre classificação dos tributos. Então, entenderam? Eu falei um pouquinho aqui só para dar uma introdução para vocês, só para que vocês possam compreender um pouquinho melhor como é que funciona essa atividade lógica. Isso aqui é lógica, tá, gente? A teoria das classes é uma teoria que pertence à ciência da lógica, tá, ok? Então, é dividir em classes, né? É criar classes, né, a partir de alguns critérios, é dizer se aquele elemento possui tais critérios, ele pertence a essa classe. E depois que eu crio a classe universal, a partir dessa classe eu vou adotando critérios, vou criando subclasses. Isso aqui ao infinito, tanto para cima quanto para baixo, tudo bem? Bom, entendido isso, gente, vamos agora classificar os tributos. Então, olha só. Primeira questão. Quando eu vou falar de tributo, cientificamente falando, eu estou falando para vocês que tributo é uma norma jurídica onde, a partir de um fato lícito, impõe-se à pessoa a obrigação de pagar determinada quantia em dinheiro aos cofres públicos. Quando eu olho no antecedente da norma jurídica tributária, qual é o critério mais importante que eu falei para vocês? Material. Material. Tá certo? Então, vejam, a primeira classificação dos tributos que se faz leva em consideração exatamente o critério Material. Aí eles vêm e perguntam assim: o critério material, a materialidade do tributo, é uma atuação estatal? Estão me entendendo? Olha a pergunta que eu falo para vocês. A materialidade do tributo, aquele fato que me obriga a pagar o tributo, aquele fato que me torna devedor do tributo, esse fato é uma atuação estatal? Se a resposta... Fala. Acho que não. Veja bem, pode ser que sim, pode ser que não. Do imóvel, por exemplo, eu só vou me tornar devedora do tributo IPTU se eu adquirir um imóvel. Então, Natália, na verdade, você não se torna devedor do IPTU ao adquirir o imóvel. Você se torna devedor do IPTU por ser proprietária de um imóvel no primeiro dia do ano. Veja que é diferente. Quando eu adquiro o imóvel, eu vou ser obrigado a pagar um outro tributo, que é o ITBI. Veja bem, essa operação de compra e venda de imóveis, ela vai ser tributada pelo ITBI. O IPTU é um tributo que vai incidir sobre o fato de eu ser proprietário no primeiro dia do ano daquele imóvel. Entendeu a diferença? Então, tá? Mas continua o seu raciocínio. Então, daí, no caso, não seria uma atuação estatal, mas sim uma atuação minha? Exatamente. É um ato da vida privada sua. É um ato seu. Você é proprietário de um imóvel. Pergunta a você, tem atuação estatal ou não tem atuação estatal? Não. Então, se não tem, você está diante de um tributo que nós vamos chamar de não vinculado. Porque ele não é vinculado a uma atuação estatal. Ô, amor, pede pro Rafa baixar um pouquinho esse negócio que tá alto aqui. Por favor. Entenderam, gente? Então, olha só. Daqui para frente, vocês vão ouvir muito a expressão tributo vinculado e tributo não vinculado. E tem muito aluno que sai repetindo isso aí e não sabe nem o que está falando. Só um minutinho só, por favor.
Entrou mais alguém aí? Quem que entrou agora aí? Só um pouquinho, gente. Bom, então vamos lá. Quando vocês ouvirem, a partir de hoje, a expressão tributo vinculado, vocês estão diante de um tributo cuja materialidade possui uma atuação estatal. Quando vocês estiverem diante de um tributo não vinculado, quer dizer que é um tributo cuja materialidade não é uma atuação estatal. Dúvidas? Não. Então, olha só. Prestar serviço é um tributo vinculado ou não vinculado? Não vinculado. Não vinculado. Auxílio de renda. Não vinculado. Vinculado. Tá. Importar um produto estrangeiro. Não vinculado. Vinculado. Não vinculado, certo? Agora, requerer uma certidão de um processo, de objeto de pé. Vinculado. Vinculado. Veja bem, eu fui lá e pedi para o Estado emitir uma certidão de objeto de pé. Aí, veja bem, o critério material é a atividade estatal para emitir a certidão. Tudo bem? É vinculado. Gente, prestação de serviço é um imposto. Ok? Quando eu peço uma certidão, eu sou obrigado a pagar uma taxa. Uma taxa. Certidão de objeto e pé precisa pagar taxa? Precisa pagar taxa? Opa! Ó, veja bem, quando o Estado atua diretamente em direção a um contribuinte, não é que esse contribuinte vai ser não é que ele vai pagar a taxa sempre. Ele pode ser que ele seja obrigado a pagar a taxa ou não, vai depender do poder público. Mas quando o poder público atua em função de um contribuinte, ele tem o direito de exigir a taxa. Estão entendendo? Então, por exemplo, hoje, se eu quiser entrar no site da Receita Federal e pedir uma certidão negativa de débitos de um contribuinte, eu não pago taxa nenhuma. Né? A gente mesmo entra aqui na internet, só você entrar no site da Receita Federal, você coloca o CNPJ da empresa, se ela não estiver devendo nada, vai sair a CND. E não tem custo nenhum. Tudo bem? Então, não é porque o poder público pode exigir a taxa que ele vai necessariamente exigir a taxa. Depende se aquela materialidade está contida numa lei tributária ou não. Eu estou apenas explicando para vocês que ela pode estar contida, tudo bem? Então, vamos lá. Eu sou proprietário de um veículo automotor. Qual tributo eu sou obrigado a pagar todo ano? IPVA. IPVA. Por que eu sou obrigado a pagar o IPVA, né? Por quê? Porque você é proprietário do automóvel. Perfeito. Qual a base de cálculo? É o valor do valor do mais a veículo. porcentagem da alíquota. A base de cálculo é o valor do meu veículo, não é isso? Uhum. Se o critério material é ser proprietário de automóvel, a base de cálculo é o valor do meu veículo. E a alíquota é o percentual que está na lei lá, que no caso do Estado de São Paulo é de 4%. Tudo bem? Tá. Agora, tem um outro tributo que eu tenho que pagar todo ano. Qual é? Que envolve o veículo.
É o seguro obrigatório? Não, DPVAT? o DPVAT é o seguro obrigatório. Que, aliás, acaba sendo um tributo também, porque ele é obrigatório, né? Mas, olha É só, licenciamento? então, o IPVA é um imposto, não é isso? É um tributo não vinculado, que eu pago porque eu sou proprietário do veículo. Mas eu não tenho que pagar também a taxa de licenciamento? Tem. Por que eu tenho que pagar a taxa de licenciamento? Qual o critério material da taxa de licenciamento? A localidade é o espacial. Não, o material. Que senão o seu veículo vai ficar com o documento atrasado, você não vai poder andar com ele na rua. Então, mas qual que é o critério material? Por que eu tenho que pagar a taxa de licenciamento? Porque você tem um carro. Não. Isso aí é o critério material do IPVA. É isso mesmo que eu quero, Amanda. É esse raciocínio. Veja bem, o fato de eu ter um carro me torna devedor do IPVA. Agora, o que me faz ser devedor da taxa de licenciamento? Veja, Porque você vai solicitar ao Estado para... Não seria uma autorização, mas necessariamente licenciamento para você andar com o carro. Exatamente, porque a taxa de licenciamento, bom, se a taxa é vinculado. Então, na verdade, a taxa de licenciamento eu sou obrigado a pagar porque eu estou requerendo que o Estado verifique se o meu carro tem condições de uso e me autorize a andar com o carro. Porque, gente, veja bem, não é porque eu tenho um carro que eu tenho autorização para rodar com o carro. Porque eu só vou ter autorização para rodar com o meu carro se ele estiver em perfeitas condições de uso. Essa é a ideia da taxa de licenciamento. É por isso que eu tenho que licenciar o meu veículo todo ano. Porque se o meu veículo não estiver em boas condições de uso, eu posso colocar em risco a vida das outras pessoas que estão na rua transitando. Então, eu só tenho direito de transitar com o meu carro se ele estiver em condições de uso. E todo ano o Estado vai verificar se o meu carro tem condições de uso. Se ele concluir que o meu carro tem condições de uso, ele vai licenciar o meu veículo. Se ele concluir que não, ele não vai licenciar o meu veículo e eu não vou ter direito de rodar com o meu veículo. E para ele verificar se o meu veículo tem ou não condições de andar, eu tenho que pagar uma taxa de licenciamento. Entendeu, Amanda, a diferença? É muito importante vocês serem isso, tá? Vocês terem isso em vista. Mas agora que vem a pergunta de $1 milhão. Se o critério material da taxa de licenciamento é requerer o licenciamento do meu veículo ao Estado, qual a sua base de cálculo? Professor, você pode repetir, por favor? Vamos lá. Eu vou fazer umas perguntinhas e vocês respondam para mim, tudo bem? Qual é o critério material do IPVA? Valor do carro. Não, Ser critério proprietário material. do carro. Proprietário de um carro. Proprietário de um veículo automotor. Isso. Então, o critério material é ser proprietário do veículo automotor. Não fique com vergonha, não, Amanda, porque é assim mesmo que você aprende, tá? Vocês estão começando agora, entendeu? Então, é normal vocês confundirem esses conceitos. Coisas que parecem ser bobas, mas não são. Mas é normal vocês confundirem. E esse é o momento de vocês confundirem para vocês aprenderem mesmo, tá? Então, vamos lá. Qual é o critério material do IPVA? Ter um carro. Ter um carro. Ser proprietário de um veículo automotor. Qual é a base de cálculo? Valor do carro. O valor do carro. Beleza. Qual é o critério material da taxa de licenciamento? Permissão para você andar com seu veículo. É requerer o licenciamento do seu veículo, né? É ter o seu veículo licenciado, ou seja, ter autorização do Estado para poder rodar com o seu veículo. Bom, se esse é o critério material, aí vem a pergunta de $1 milhão. Qual é a base de cálculo? Valor do veículo? Mas Natália,
qual a relação que existe entre o valor do veículo e a atuação estatal que verifica se o seu veículo está ou não em condições de uso? Entendeu o meu questionamento? Entendeu, Amanda? Entendi, professor. Eu tô pensando qual que é a base de cálculo, mas eu não sei. Não tem nada a ver com o IPVA, né? Não, veja bem. O IPVA eu pago porque sou proprietário do veículo. Sim. Se eu tiver uma Mercedes de 500 mil reais, eu pago 4% de 500 mil reais. Se eu tiver um carro SUV aí que vale 100 e poucos mil reais, eu pago 4% de 100 e poucos mil reais. Se o meu carro for um carrinho aí 1.0, eu pago 4% de 40 mil reais. Então, veja bem, o IPVA eu pago porque eu sou proprietário do veículo. Então, quanto mais caro o meu veículo, maior o IPVA que eu vou pagar. Né, porque é dimensão econômica do critério material. Se eu sou proprietário de um puta de um carro, eu pago um IPVAzão. Se eu sou proprietário de um carrinho simplesinho, eu pago um IPVAzinho. Nada mais justo. E o Okay? licenciamento é o mesmo valor para todos. Então, porque, veja bem, agora, na taxa de licenciamento, tá? Na verdade, eu estou pagando para o Estado licenciar o meu veículo. Se eu estou pagando para o Estado licenciar o meu veículo, eu pergunto qual a diferença em ele licenciar um veículo que custa 500 mil, 300 mil, 100 mil, 40 mil ou 20 mil. Percebam? Aqui muda a base de cálculo. Tanto que a taxa de licenciamento é uma taxa igual para todos os veículos. Porque, na verdade, gente, olha só, o Estado ele não tem um custo para licenciar os veículos. Tem ou não tem? Tem. O Estado de São Paulo tem um custo para licenciar os veículos. E ele não tem um número de veículos que ele vai licenciar todos os anos? Sim. Então, Sim. presta atenção. A base de cálculo seria o custo que o Estado tem para licenciar todos os veículos. E a alíquota seria o número de veículos licenciados por ano. Porque, veja, se eu dividir, e aí eu não vou multiplicar, hein? Eu vou dividir. Se eu dividir o custo que o Estado tem para licenciar os veículos pelo número de veículos licenciados por ano, eu vou chegar num valor que, se todo mundo pagar, vai suprir as despesas do Estado com a realização daquela atuação estatal. E está resolvido o problema. Porque, presta atenção, gente, quando eu vou requerer uma certidão, quando eu vou requerer licenciamento do meu veículo, eu estou pedindo para que o órgão estatal atue em meu favor. Alguém aí tem passaporte? Sim. Sim. Professor, eu tenho passaporte, mas eu estou temporariamente impedido de utilizá-lo, né? Pois é. Né? Mas ainda bem, quando você vai requerer o passaporte, você não tem que pagar uma taxa? Tem. Tem. Por quê? Porque, veja bem, gente, você está pedindo para a União, no caso da Polícia Federal, atuar em seu favor. Ela vai atuar. É claro que ela tem interesse público, né? De ter o controle pelo passaporte. Mas você concorda que você é um favorecido? Então, será que seria justo que a União pegasse o dinheiro que ela arrecada de todas as pessoas através dos impostos e utilizar esse dinheiro para emitir o passaporte para você? Então, a Amanda falou, não, então é isso aí. Então, a ideia da taxa é o seguinte, toda vez que o poder público for atuar diretamente em função do contribuinte, toda vez que o poder público for atuar e essa atuação do poder público vier a favorecer a um contribuinte, nesse momento o poder público ele pode exigir a taxa para ele para ele ser remunerado pela despesa que ele tem para realizar aquela atividade em favor daquele contribuinte. Estão entendendo? Sim. Então,
eu vou ao fórum e eu vou requerer uma certidão de objeto e pé. Por quê? Porque aquela minha certidão de objeto e pé me interessa. Não tem problema nenhum. O cartorário lá, não sei se alguém aí faz estágio em cartório, né? Mas o cartorário lá, ele vai sentar, vai pegar o processo e vai relatar o processo, vai emitir a certidão de objeto e pé. Pô, mas isso tem um custo. Então, a pessoa que está requerendo certidão vai pagar uma taxa para remunerar o Estado pelo custo que ele está tendo em emitir aquela certidão. Vejam que no Estado de São Paulo, o licenciamento acabou virando uma brincadeira, né? Porque não se fiscaliza nada, né? Você hoje, no Estado de São Paulo, você pode licenciar seu veículo pela internet, né? Você paga lá a taxa de licenciamento, eles mandam o documento do carro para você pelo correio. Na verdade, eles apenas verificam se você tem multa para pagar e se você pagou e pegar. Quer dizer, só interesse do Estado, o interesse mesmo público em verificar se o carro tem condições de uso, não é feito. Não tem. Quando é feito do poupa-tempo também, não tem perícia nenhuma no veículo. Não, por isso que eu vou falar uma coisa de louco aqui para vocês. Quando o Estado cobra a taxa, mas não verifica se o carro está em condição de uso, eu acho que está inconstitucional isso aí. Entenderam? Professor, mas aí nesse caso tem como a gente, não sei, impugnar a taxa? Tem. Você vai entrar na justiça. Só que quanto que é a taxa de licenciamento? R$100 e poucos, é isso? No Central de Justiça é bem mais caro. Você vai contratar um advogado, vai entrar, mesmo que você seja um advogado, né? Vou contar uma história para você, Amanda. Uma vez um cliente meu, ele tem um imóvel em Ubatuba, e esse imóvel em Ubatuba, a prefeitura de Ubatuba criou uma taxa de incêndio. Tá? E a base de cálculo era o potencial calorífico da sua propriedade. Olha só que loucura. Então, esse meu cliente tinha uma casa no centro da cidade, potencial calorífico baixo. Aí tem um outro cliente que tinha um pedaço de um morro. Aí o potencial calorífico era maior. Olha que loucura. Tá? Mas lá tem muito incêndio? Então, lá não tem tanto incêndio porque é muito úmido Ubatuba, né? Você vê que Ubatuba chove quase todo dia, né? Quer dizer, se tiver um incêndio lá, né? E aquela floresta de Ubatuba ela é muito úmida, né? Tanto que é difícil ver um incêndio em Ubatuba, né? Uhum. Só que a prefeitura queria esse dinheiro para equipar o salva-vidas nas praias, na verdade. Aliás, corpo de bombeiros é uma competência do Estado, não é uma competência nem da prefeitura, nem do município, né? Quem é que mantém o corpo de bombeiros? Policial, né? Exatamente. Enfim, daí esse cliente queria brigar, né? Só que o valor da taxa é de R$50 por ano. Não foi para ele, o senhor quer brigar, nós vamos pro pau, não tem problema nenhum, tá? Só que o molho vai sair mais caro que o peixe, porque só para eu sair naquela época não existia ainda o processo eletrônico, né? Só para eu sair daqui de Taubaté. Eu lembro que eu entrei em contato com a Câmara Municipal de Ubatuba e pedi para eles mandarem um fax da lei. Olha só. Eu liguei na Câmara Municipal e falei, eu estou sabendo que tem uma taxa de incêndio. O cara falou, tem, doutor, foi uma lei e tal. Você pode, por favor, mandar para mim um fax? Eles mandaram um fax para mim com o texto da lei. E aquilo ficou gravado na minha cabeça, que a base de cálculo era o potencial calorífico da propriedade urbana. Tá? E aí eu falei para o cliente, falei, você quer entrar com essa ação? E tudo bem, só que só para eu bater daqui em Taubaté, em Ubatuba, só de combustível você vai gastar mais do que o valor da taxa, e isso sem falar nos meus honorários. Né? É claro que o cara não quis. A gente pensando por esse lado, dá uma sensação de impotência, não dá? Quantos moradores tem em Ubatuba? Quantas casas tem em Ubatuba, por exemplo? Então, R$50 para cada casa. Todos os moradores têm que pagar. Ninguém entra na justiça, como você está falando, que vai sair muito mais caro. Então, a prefeitura sempre sai no lucro nessa brincadeira. Nem o cliente que tinha um pedaço do morro lá, que era R$600 por ano, nem ele quis entrar.
Então, né? E quanto você vai cobrar de honorário para fazer uma ação dessa? Menos de R$ 500. Não tem jeito, né? Bom, mas aí, quem defende a sociedade? Quem é o órgão constitucional encarregado de defender a sociedade? a Defensoria Pública? A Defensoria Pública defende os hipossuficientes. É o Ministério Público, professor? É o Ministério Público. Então, nesse caso de Ubatuba, o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com uma ação civil pública e pediu a declaração de inconstitucionalidade dessa lei ubatubana, ubatubense, né, que institui a taxa de incêndio, cuja base de cálculo é o potencial calorífico. Tudo bem? Você quer saber como é que acabou essa ação, Lucinéia? Estou muito curiosa. Eu vou acabar com o seu dia. Vamos lá. O juiz monocrático lá de Ubatuba, ele deu uma liminar e suspendeu a cobrança do tributo em todo o município. Ok? E ele julgou a ação procedente. E ele entendeu que aquele tributo era inconstitucional. Só que houve recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, pasme, mas o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o tributo era constitucional. A sentença foi anulada, tá? Não é anulada, né? Ele deu provimento ao recurso de apelação, ele reformou a sentença, ele entendeu que o tributo era constitucional e todo mundo que deixou de pagar teve que pagar dos 3 anos que ficou com exigibilidade suspensa em função da liminar. Entendeu, Luciné? Que coisa, né? Então, são coisas que acontecem, né? Tem gente que fala para mim que, poxa, que é legal essa taxa, porque a partir da cobrança dessa taxa, o município de Ubatuba passou a ter recursos para manter guarda-costa nas praias, né? Aqueles salva-vidas nas praias, né? Eu até estava com meu filho no Praia do Félix esse ano e o salva-vidas apitou para mim e falou que eu estava colocando a vida do meu filho em risco, tal, e foi para cima, entendeu? Enfim, é um problema. Eu vejo aí um problema porque o potencial calorífico da sua propriedade não pode servir de base de cálculo, eu acho. Tá? E um outro problema é que a competência para manter o corpo de bombeiros não é do município, é do Estado, né? Mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que essa lei é constitucional. Quem quiser pesquisar aí pode entrar no site de pesquisa e jurisprudência, vocês vão ver lá, tudo bem? Ainda existe essa taxa? Ainda existe. E agora ela é constitucional. Eu não sei se o Ministério Público entrou com um recurso extraordinário lá para o STF, né? Que caberia, certo? Né? Essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caberia um recurso extraordinário para o STF. Eu confesso a vocês que não tenho conhecimento se o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com esse recurso extraordinário ou não. Tá bom? Bom, voltando ao assunto da taxa, do critério material, né, da base de cálculo, da alíquota. Então, vamos lá. Taxa de licenciamento, base de cálculo, valor que o Estado gasta para licenciar todos os veículos do Estado. Alíquota, número de veículos licenciados. Bom, e uma certidão de objeto e pé, gente? Qual seria a base de cálculo? Valor da impressão? Eu diria que seria o valor que o Estado gasta para emitir todas as certidões de objeto e pé no Estado, não é isso? E a alíquota seria o número de certidões emitidas. Porque se eu dividir o custo que o Estado tem para emitir as certidões pelo número de certidões emitidas, eu vou chegar
o Estado, eu vou devolver para o Estado aquilo que ele gastou atuando emitindo as certidões, entendeu, Amanda? Amanda que perguntou, não, foi a Natália, né? Entendi. Bom, então vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. É fácil fazer essa conta, gente? Não, professor, acho que não. Muito processo. É extremamente complicado fazer essa conta. Ok? É extremamente complicado fazer essa conta. Então, isso acabou gerando um problema grave. Por quê? Porque acabaram sendo criadas no Brasil inúmeras, vou colocar aqui embaixo, taxas fixas. O que é uma taxa fixa? É uma taxa sem base de cálculo e alíquota. Comigo, começa comigo, não começa com eu, não. Então, a taxa fixa é uma taxa sem base de cálculo e alíquota. Porque, olha só, gente, o valor da taxa de licenciamento de R$100 e tantos, ele está nominalmente na lei. Agora ele falou certo, vocês ouviram? Agora ele falou que começa comigo. Entenderam, gente? Então, olha só. Eu não sei se vocês se lembram, mas existe uma taxa de oficial de justiça. O que é a taxa de oficial de justiça? Pô, eu entro com uma ação, preciso citar o réu. Pô, como é que faz para citar o réu? Tem que ser expedido um mandado de citação. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, por favor. Então, vamos lá, gente. Onde é que eu estava? Oficial de justiça. Então, quando eu vou citar uma pessoa, eu tenho duas formas de citar. Como é que eu faço a citação? Por carta ou pelo oficial de justiça. Ou eu faço pelo correio, né? Através de uma AR, ou eu faço pelo oficial de justiça. Se eu fizer pelo correio, eu vou ter que pagar as custas do correio, certo? Se eu fizer pelo oficial de justiça, eu vou ter que pagar uma taxa que a gente chama de taxa de diligência. Porque essa taxa de diligência é o custo que o Estado tem para que o oficial de justiça saia do fórum, vá até a casa do réu, cite ele, ok? Essa taxa, ela era de R$17. Tudo bem? Alguns anos atrás, acho que foram 3 ou 4 anos atrás, a lei mudou. E ela reajustou para R$70. Então, vejam só, do dia para a noite, a taxa de diligência de oficial de justiça saltou de 17 para R$70. Vejam só, gente, essa taxa, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, tá? Essas custas, né? Essa taxa judiciária, tá? Ó. Aliás, aumentou de novo, ó. Tá aqui, ó. Diligência oficial de justiça, capital, 3 do FESP, R$82. Interior, 3 do FESP, R$82.
até um raio de 50 quilômetros. Além desse raio, a cada faixa de 10 quilômetros, vai mais meia UFESP. Então, vocês vejam que a própria lei já estabelece o valor da taxa. Tem base de cálculo alíquota aí? Não, uma taxa fixa. É uma taxa fixa. Tá ok? Vou dar outro exemplo para vocês aqui, ó. Taxa para pesquisa e informação Bacen-Jude. Tá lá, ó. Valor R$16. Ó. Tá ok? Então, vocês vejam que eu estou dando exemplo para vocês de taxas fixas, que são taxas que não possuem base de cálculo alíquota. São taxas cujo valor daquela taxa ele está nominalmente prescrito na lei. Seja em UFESP, seja em unidade fiscal do município, ou seja em reais mesmo. O outro exemplo é o passaporte. Não sei se vocês se lembram, mas antigamente para tirar o passaporte era mais barato. De um dia para a noite veio uma lei e duplicou o valor da